João? Bom, pessoal, nos meus muitos anos como economista, é claro que eu tive vários colegas, tive muitos colegas, alguns brilhantes, outros nem tanto, mas enfim. E em todos esses anos também, eu encontrei colegas arrogantes em relação à pretensão do conhecimento, colegas que seguiram a linha do professor Oliva, mais cautelosos em relação ao conhecimento, mas eu posso dizer com certeza que aquele que mais me impressionou, aquele de quem eu tenho orgulho de dizer, esse é meu colega, é o próximo palestrante, que é o professor Fábio Barbieri, que, além do mais, como vocês vão sentir na pele agora, é uma metralhadora de sabedoria. Fábio. Obrigado, Bíblia, são seus olhos. Fico honrado com a minha... Vou prender. Pronto. Teste, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, mais alto. Pronto. Tá. Esse. Antes de começar, só para ligar as duas palestras anteriores, a primeira lição de casa talvez seja aquela pergunta para a Mariana de diferença entre Hofbauer e, do outro lado, Lachmann e Kirchner. Respondam essa pergunta à luz da distinção entre conhecimento falível e conhecimento justificado do professor Oliva. Dá uma boa primeira lição de casa. Tá? Bom, então, meu nome é Fábio, vamos falar sobre a mão invisível. Essa é a minha própria mão. Tá? Uma das atividades a gente pode fazer, quem faz uma representação melhor da mão invisível e das ordens espontâneas. Né? O Jean organiza as gincanas. Aí ele... Bom, mas vamos lá, que a gente não tem tempo. Bom, a mão invisível é o prato cheio para as piadas dos cartunistas. Né? É a piada que foi usada no século XIX e no século XX. As pessoas têm 1000 piadinhas de mão invisível, do tipo Adam Smith aqui, o jovem Adam Smith tenta sua mão boba invisível. Né? E... Não, você ficou... Eu tenho uma melhor, assim. Bom, tenho aqui uma coletânea de piadas de mão invisível. Bom, a mão invisível tem, desde essa mais vulgar aqui, a mão invisível é algo que ferra as pessoas. Aqui a mão invisível está enforcando um cara pobre. Aqui a mão... Tem um desenho infantil, mas é um cara adulto que fez, mas a idade mental dele corresponde com... o empresário com a mão invisível está cheio de dinheiro saindo do bolso. Okay? Tá? Então, tem aqui a mão invisível oprime, né? Ela esmaga as pessoas. Aqui, ou numa linguagem marxista, eu tenho aqui... o mercado sai do controle, foge às expectativas dos agentes, né? As pessoas aqui estão tentando se virar e aqui está o governo tentando pilotar a mão invisível do mercado. Né? Então, a mão invisível sempre foi uma coisa ridicularizada o tempo todo, até, adivinha o que acontece, até surgir frases como Adam Smith é o pai da cibernética, é um visionário que desenvolve coisas recentes. Tá? Então, deu uma virada da apreciação sobre mão invisível. Tá, mas por que a gente precisa falar sobre mão invisível? Né? Qual é o propósito disso? Né? Bom, nós vamos falar, na verdade, sobre ordens espontâneas. Tá? Nós vamos dizer, em primeiro lugar, qual é a importância do conceito de ordem espontânea. Depois nós vamos falar da evolução do conceito de auto-organização ou ordem espontânea nas ciências sociais, que surgem, bom, de forma mais clara antes do que nas ciências físicas. Nós vamos falar de duas pinceladas, não é uma história completa. Se alguém puder trazer água para mim, eu estou ruim da garganta. Nós vamos dar uma pincelada no iluminismo escocês e vamos dar uma pincelada nos economistas austríacos. Afinal, aqui é o curso sobre os economistas austríacos. Por que eles falam de ordens espontâneas e de mão invisível? Tá? Daí nós vamos passar para a ideia de auto-organização em geral, na ciência moderna. Tá? E vamos fazer relações entre essa visão de mundo relacionada à auto-organização e ordem espontânea com uma questão política da liberdade econômica. Que, na verdade, eu vou falar a mesma coisa que o professor Oliva, só que de um jeito mais pobre, claro, mas vou falar
sei lá, com outras palavras, na voz passiva, né? Mas é essencialmente a mesma coisa. Então vamos lá, vamos começar com o problema que a gente tem que tratar. Obrigado. Opa. Então, nosso problema. Bom, eu imaginei que a primeira palestra a gente ia falar de praxeologia, então, economia como a ciência da ação humana, né? A base, o fundamento do livro Ação Humana do Mises. Tá? Então, mas a partir disso, nós temos que dar um passo além. No Hayek, nós temos de vez em quando a definição de economia como a ciência que estuda as consequências não intencionais da ação humana. Então eu tenho a ação humana do Mises, estudar meios, fins, ação, mas economia não é só isso. Economia é isso, só que cada um tem seus meios e seus fins, mas eles podem bater a cabeça. Tá? Então a economia é a ciência de como que a gente faz bater menos a cabeça, ou seja, coordenar as ações dos indivíduos. Tá? Então eu tenho consequências não intencionais da ação humana. Esse é um aspecto central do que trata a economia. Tá? E o Hayek vai contrastar entre coisas que têm muito mais relação com coisas criadas conscientemente, né? Que são organizações, universidades, governos, e a ideia de ordens espontâneas, que são coisas que são fruto da ação humana, mas não da intenção humana. Então, que é o tópico da nossa palestra, falar sobre a emergência dessas estruturas. Tá? Então, e os economistas em geral, não só os austríacos, eles empregam o tempo inteiro a metáfora, explicações de mão invisível. Tá? E, de novo, como eu disse, essa abordagem de mão invisível ela foi recuperada pelas ciências modernas que tratam de complexidade, auto-organização e várias temáticas parecidas, com o uso cada vez mais intensivo de computador. As pessoas estão retomando temas hayekianos, temas austríacos em geral. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho dos austríacos, um pouquinho dessa abordagem moderna. Tá, mas qual é o nosso problema? A ideia, por que é importante estudar a ideia de auto-organização na sociedade? Qual é o diferencial austríaco? Qual é a importância? Tá? O Hayek mesmo, ele dizia algo como um economista que é só um economista é um péssimo economista, um economista que não sabe filosofia, história, etc, etc. Tá? Mas existe algo mais perigoso do que isso, que é uma análise política que é ignorante em economia, que não tem economia. Justamente por quê? Porque não tem a ideia de consequências não intencionais da ação humana. Tá? Então, se a economia é o estudo das consequências não intencionais da ação humana, uma teoria política de alta qualidade tem que levar em conta o conhecimento básico do jeito de pensar do economista. Né? Senão, a gente fica no plano da intenção, não no plano de resultados. E as coisas podem dar errado, né? Pode dar zebra. Tá? Então, de novo, nós vamos falar aqui da zebra. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho de antes da economia e depois da economia. Assuntos que são econômicos. Antes do surgimento da teoria econômica, os temas econômicos eram tratados como parte de filosofia relacionada à moralidade. Então nós vamos estudar a competição e monopólio na Idade Média para saber como na minha prática comercial eu posso pecar ou não pecar, eu posso ir para o inferno ou para o céu. É interessante, mas eu chego numa teoria de competição e monopólio, né, a partir disso. Tá? Então eu tenho a ideia se usura, né, se cobrança de juros é imoral ou não é imoral. Então os primeiros escritos de economia estão relacionados a um comportamento ético, moral, esse tipo de coisa. Tá? E eu tenho a ideia de identificação entre as intenções de um governante e resultado. Se existe, por exemplo, um plano econômico que deu errado, a culpa é do governante. Se existe inflação, desemprego, algum problema na economia, eu tenho alguém conspirando. É o reino da teoria conspiratória, por definição, porque não existe o conceito de que existem leis da economia. Os governantes têm que se adequar, que nem eu não posso jogar fora a lei da gravidade, eu não posso jogar fora as leis da economia, digamos, oferta e demanda. Então não existe a ideia de leis da economia até uma idade avançada, as ciências elas são recentes. Então, se eu pegar, não precisa ser coisas antigas, eu posso pegar na União Soviética, eu tenho um planejamento econômico, eu tenho causas econômicas para o planejamento econômico central não funcionar. Mas quando ele não funciona, eu atribuo a sabotadores. Né? Eu vou lá e mato todos os engenheiros, eles sabotaram o plano.
Porque se eu vou olhar o Maduro na Venezuela, o Chávez, na verdade, era a mesma coisa. Eu ponho sempre a culpa em especuladores, no imperialismo americano ou nos intermediários que tentam resolver os problemas de escassez crônica de produto. Eu sempre tenho a ideia de que existe algum problema, tem um conspirador. É falta de teoria mais sofisticada que explique algo em termos de consequências não intencionais daquela ação. Eu não vou supor que o Maduro, o Chávez eram crápulas de início. O sujeito tem boas intenções. O jeito de pensar de política e de economia dos austríacos é como que um sujeito bem intencionado faz merda. Esse é o objetivo. Tá? Então, a ideia é que existem leis econômicas independente da vontade, da intenção dos governantes. Tá? Então, a consequência prática de política disso é que eu não importo, não interessa quão boas as suas intenções. Eu quero saber qual é a relação entre meios e fins, se aquilo dá certo. Esse selo do demagogo, eu coloco em cada postagem na internet, quem me acompanha no Facebook, eu colo esse selo da demagogia em todas as discussões, porque é o reino da demagogia, né? Da discussão rasa e barata, é a ideia de que eu sou o mundo lindo, politicamente correto, etc., mas eu não vou olhar as opiniões diferentes sobre qual é a causa do desemprego e esse tipo de coisa. Então, a qualidade da economia austríaca é isso, é olhar por que o inferno é cheio de boas intenções. Tá? A economia política austríaca é variante do tema o inferno é cheio de boas intenções. Bom, tá, então, para isso, nós vamos discutir nossas mãos. Vamos falar de 3 mãos aqui. Eu tenho a mão invisível, aliás, essa foto é a minha própria mão, né? Eu tenho a mão invisível dos mercados, eu tenho a mão indicadora, talvez o BNDES dizendo quais são os gargalos, onde eu devo investir, quem são os campeões nacional, alguma coisa assim. E tenho do outro lado lá a mão surrupiadora do Estado. Talvez assim, eu tivesse fazer uma mão assim, se eu tivesse um escragiário com um gif animado. Né? Bom, para ser mais realista, a mão surrupiadora está com 5 dedos, deveria ter 4, né? Mas foi uma falha minha. Né? Mas aqui eu tenho todas as filosofias políticas resumidas nessa mão aqui. Né, tá? Então, um marxista acha que essa mão aqui controla essa mão. Na verdade, isso aqui é a incorporação dessa mão. Eu só estou disfarçando a mão, como nós tínhamos naquelas charges ali. Então, o economista ortodoxo, ele acredita nessa mão. Mas desde que o PT não esteja no poder, se os tucanos estiverem, eu tenho um técnico, não um ideólogo no lugar. Então, daí ia funcionar a regulação da economia. E um liberal, um austríaco, fala de consequências não intencionais. Quando eu almejo isso, eu obtenho isso. Tá? Então, public choice, não precisa ser austríaco. Economia clássica, política que leva em conta austríacos, public choice, e economia clássica em geral, eu vou ter essa ideia, essa historinha triste de consequências não intencionais. Como que essa mão se transforma nessa, quando eu tento superar as falhas dessa mão, digamos assim. Tá? Então, eu gero 2 visões de mundo, que eu vou contrastar uma visão de mundo de engenheiro, de engenheiro social, e uma visão de mundo de jardineiro social. Né? E, fazendo todas as associações com a palestra passada, a visão de mundo, se as pessoas encaram a sociedade como uma máquina, é algo que eu vou mexer, ou se eu tenho que encarar mais como um jardineiro, eu tenho que colocar as condições ideais para que a planta da sociedade cresça, né? Vamos pensar nos adubos, na umidade, etc. Eu tenho que pensar em termos institucionais, quais são as regras do jogo que colocam uma estrutura de incentivos que proporciona o florescimento da humanidade. Do outro lado, eu tenho a ideia de, não, vamos calcular os custos e os benefícios, se eu devo ou não liberar a marginal andando a 90 por hora ou a 60 por hora, para quem acompanha essa discussão em São Paulo. Tá? Então, tem uma visão de engenheiro e uma visão de jardineiro. O pressuposto básico, como vocês acabaram de ouvir a palestra sobre isso, parte para a ideia de pressuposto sobre conhecimento. Qual é o conhecimento relevante para os problemas, para resolver os problemas da sociedade? É o conhecimento teórico? É saber física clássica? Ou é conhecimento prático? É o marceneiro da cidade aqui de Pinhal que sabe que tipo de madeira tem disponível aqui e em que época do ano? Para a sociedade ser rica ou pobre, é necessário que eu entenda Newton ou que eu entenda isso. Se existe embuia em Pinhal. Tá? Então, claro, precisa dos dois, né? Mas se eu presto atenção, levo a sério esse tipo de conhecimento, o conhecimento prático, ele é descentralizado entre os agentes.
Tá? Cada marceneiro se depara com condições particulares. O sujeito não sabe explicar, ele não sabe dar uma aula sobre aquilo, ele não entende os processos físicos sobre aquilo. O aprendiz imita por tentativa e erro. Tá? O conhecimento muda o tempo todo, a madeira foi regulada, então não tem mais uma embuia no Brasil, você precisa comprar nos Estados Unidos. Tá? Isso mudou nos últimos 5 anos. E ele é, falível, vocês estudarem com o Popper na palestra passada. Meu conhecimento sempre pode estar equivocado. Mas se, por outro lado, eu tiver a ideia que para controlar a economia basta a teoria econômica, portanto eu posso levar em conta 4 ou 5 elasticidades, é o erro do Stiglitz, o economista mais chique de hoje em dia. Ele acha que basta 4 ou 5 botões que ele possa apertar. Existem falhas de mercado, mas não existem falhas de Joe, Joseph Stiglitz. Porque para a mão visível funcionar, basta que ele opere 4 ou 5 botões. Tá? Então a gente precisa mostrar que não são 4 ou 5 botões, são milhões de botões. Tá? Então por isso é necessário a gente desenvolver uma teoria. O que é necessário, a gente pode colocar assim, o que é necessário para uma teoria econômica liberal? Eu tenho que dizer que a mão visível não funciona. Eu pretendo essa mão e paro com aquela mão. Tá? Então, eu tenho que explicar por que isso acontece. Por que eu tenho consequências não intencionais, mas mais ainda consequências negativas não intencionais. Né? O tiro saiu pela culatra. Né? Tá? Então, como exemplo, pega a crítica de Mises ao socialismo ou ao intervencionismo. Eu tenho uma explicação teórica da lógica por que o socialismo não funciona, não é porque Stalin era malvado ou porque o bolivarianismo não funciona. Tá? Então, é o típico de explicação liberal, mas a parte negativa. Mas para completar a explicação, eu preciso dizer por que a mão invisível funciona. Então, eu tenho que ter uma teoria de auto-organização. Então, o nosso problema é que tipo de problema eu consigo resolver de forma descentralizada, com a mão invisível, que eu não consigo resolver de forma centralizada. Tá? Então, o problema básico da economia é o problema da coordenação, como Hayek coloca. Eu tenho que coordenar a ação dos indivíduos. Tá? Aí eu, de forma descentralizada, ou eu com a mão visível, eu coordeno as ações com planejamento central, ou tenho que ter planejamento individual. Mises fala, não é planejamento ou não planejamento, é planejamento central, é só um planejando ou todo mundo planejando. Mas o que eu espero é que vai ter bateção de cabeça. Né? Então, como que eu compatibilizo os planos individuais de tal forma que eu tenho um quebra-cabeça razoavelmente harmônico? Tá? Então, esse é o nosso problema. Eu tenho 2 aspectos que eu tenho que levar em conta nessa coordenação das atividades econômicas. Primeiro, a complexidade do problema econômico. Então, tem a madeira, faltou a embuia, eu tenho o meu hobby de fazer flautas, faltou a matéria-prima. Mas, ao mesmo tempo, um político quer proteger a indústria nacional. Então, não existe um torno de madeira no país, vagabundo. Então, eu tenho que importar. Então, o meu plano de fazer o meu hobby foi por água abaixo, a menos que eu fabrique minhas próprias ferramentas. Então, um burocrata que regula o comércio exterior, eu que quero fabricar flautas, e um sujeito que cultiva e vende árvores, temos que coordenar nossas ações. Tá? Então, quanto mais evoluída a sociedade, quanto maior for o grau de divisão do trabalho ou especialização, para quem não for economista, né? E não sou eu que fiz a minha própria roupa. Né? Então, o cara que fez a minha roupa não sabe que eu existo. Então, como que a gente conversa? Tá? Como que nós vamos conversar? O sujeito que fabrica a minha roupa e eu que uso a roupa. Tá? Então, eu tenho a complexidade do problema de coordenar o plano de milhões de pessoas. Recomendo o texto básico Eu, o Lápis, que mostra quão complexo é esse problema. Do outro lado, eu tenho a ideia do falibilismo, do conhecimento limitado para resolvê-lo centralmente. Não dá. Quem ia dizer que a tinta azul, camisa italiana, mas a tinta veio da Namíbia, e a máquina para fazer a tinta veio do Paraguai. A gente não tem a menor ideia, é o texto Eu, o Lápis. Né? Então, não existe made in Italy, aqui made in 150 países diferentes. Tá? Então, é isso. Tá? Então, bom, passando. Tá? Então, tem que ter 2 elementos necessários numa teoria econômica liberal. A teoria econômica liberal, e a austríaca tem isso, tem que ter o aspecto subjetivismo. O ser humano é uma ciência social, não é de máquinas. Então, tem que levar em conta os planos, as expectativas, as teorias empresariais dos agentes. Eu tenho que levar em conta que as pessoas querem, o que elas conhecem. Do outro lado, eu tenho a complexidade, que é a ideia da obstáculo aos meus planos.
pode ser que meus planos deem errado. Então eu tenho que representar os obstáculos exteriores, não subjetivos. Aqui tem uma diferença entre Hayek e Mises, né? Mises fala da teoria pura da escolha. Hayek fala, não, mas eu tenho que combinar com os russos. Né? Quer dizer, não adianta eu pensar meios, fins, etc. Pode ser que eu quero usar um recurso e o outro empresário também. Não é possível, a gente tem que coordenar os planos desses dois empresários, que vai ser incompatíveis entre si. Então a economia se parte para explicar o processo da coordenação, como que a frustração de planos ocorre, ou seja, como que o conhecimento empresarial é refutado. Ele vai ter que ser reformulado, não dá para usar a mesma madeira para aqueles dois fins. Tá? Então, no mínimo, um dos empresários vai ter que mudar os seus planos. Tá? Então, eu tenho que explicar como que eu obtenho a coordenação nisso, né? Como que emerge a coordenação. Então, o mercado é formado de uma ordem espontânea nesse sentido, né? Eu tenho algo que não existe, uma bateção de cabeça totalmente caótica. Eu tenho alguma ordem. Paris é alimentada, exclama Bastiat, né? Ele observa estradas entrando e saindo, carroças com mercadorias, insumos, etc. Se eu quero um suco de melancia, eu tenho. Eu não estou nem nadando num suco de melancia, ou se eu quero um suco, eu tenho uma fila de 10 anos. Isso é o que se espera, descoordenação. Eu tenho coordenação. Parece um assunto bobo, melancia, vou lá e compro. Mas isso é problemático. Isso é o que gera admiração, né? Na palestra passada, vocês ouviram falar da surpresa, do espanto que inicia a investigação do filósofo e do cientista. Né? Então, o Bastiat fala, Paris é alimentada. Israel Kirzner sempre enfatiza isso como o problema fundamental. Isso é espantoso, merece ser explicado. E poucas pessoas percebem quão complexo é isso. Tá? Então, o Hayek tem um modelo evolucionário de como funciona a economia, que explica mais ou menos como funciona a economia no jeito de pensar austríaco, da mesma forma que o Popper imagina como progride a ciência. Né? Olha essa frase do Hayek. A defesa, segundo capítulo da Constituição da Liberdade, a defesa da liberdade individual repousa, em última análise, no reconhecimento da limitação humana. Tá? Então, é muito complexo. Não dá para saber todos os detalhes para saber como é que eu fabrico essa blusa. Né? Então, o conhecimento ele é falível, ele é fragmentado, potencialmente errôneo. Então, é necessário que haja um processo de aprendizado descentralizado por tentativas e erros, por variação e seleção, se fala na linguagem da biologia, por conjecturas e refutações, se fala na linguagem do Popper. Tá? Então, se o problema locativo for complexo e o conhecimento for disperso e ele pode estar potencialmente errado, né? Então é necessário um processo de aprendizado que libera da necessidade de eu controlar todos os detalhes do sistema. E então o mercado vai ser visto como um mecanismo de correção de erro. Vai ter mercado para vender bicicleta de roda quadrada, forma minha firma, ela vai à falência, então aquela hipótese besta empresarial é refutada. Tá? Então eu tenho um mecanismo de aprendizado. É necessário que haja propriedade privada para as pessoas terem a liberdade de tentar soluções diferentes. Existe mercado para o produto X, Y, Z, cada um vai ter conjecturas empresariais diferentes a respeito daquilo. E o mercado é uma grande arena no qual eu uso o sistema de preços, o sistema de preços vai ser utilizado para testar as hipóteses, se tem ou não demanda por um certo produto. Tá? Então eu tenho um aprendizado, esse aprendizado gera riqueza, gera coordenação, que é o nosso problema principal. Então eu tenho uma economia mais próspera, que isso te leva a mais complexidade. Eu tenho que retroalimentar aqui. Né? Quanto mais complexo a questão, mais eu tenho que usar sistemas que eu não consigo controlar, mais eu preciso da mão invisível. A mão visível funciona numa aldeia pequena. Eu consigo enxergar todos os meios e fins. Se nós fizéssemos uma sociedade riponga, que vocês caçam, vocês plantam chuchu, vocês fazem o teto da casa. É fácil planejar. Conforme aumenta... Ora, o IBGE não consegue nem contar quantos brasileiros tem a cada 10 anos. Imagina que levar em conta que eu estou de dieta há 2 meses e já perdi 8 quilos. Né? Tá? Então, o cara que fabrica camisa leva em conta essa informação, ele nem sabe que eu existo. Né? Então, como coordenar a ação de pessoas que não conhecem? Tá? Então, essa é a essência do Hayek. Tem um modelo evolucionário que lida com a complexidade do problema locativo e com o conhecimento humano limitado. Tá? Bom, então vamos falar brevemente, fazer um pequeno passeio na ideia de ordem espontânea nas ciências sociais. Iluminismo escocês, eu vou pular aqui porque não vai dar tempo de falar dessas coisas, mas tem vários autores, o próprio Adam Smith, Adam Ferguson,
tá? Que são autores que vão falar nas ciências sociais, nos fenômenos sociais, na verdade, eu tenho coisas que têm essa mesma natureza. É muito complexo para um governante espertalhão pretender que pode controlar aquilo centralmente, ou construir aquilo a partir do nada, a partir do ovo. Tá? Então eu selecionei algumas frases clássicas desses iluministas escoceses. Vocês conhecem essa frase que está em azul no final, aqui, do Adam Ferguson, que o Hayek cita isso aqui o tempo inteiro. É algo que é fruto da ação humana, mas não da intenção humana. Tá? Isso quando esses autores falam de língua, não é que nem Esperanto, tá? Mesmo o Klingon, né? Klingon é uma língua criada, né? Mas tem Shakespeare, Harry Potter traduzido para Klingon, né? Mas não é um sujeito que criou a língua, é uma comunidade de nerds que criou a língua, então numa ordem espontânea, não é um sujeito que ditou essas são as gramáticas, né? Uma coisa artificial como o Esperanto. Né? Klingon é uma língua viva, né? Imagina português então, que tem mais gente, tem mais divisão do trabalho, tem mais gente tentando fazer besteira, né? Naquele processo de fazer besteira e corrigir os erros. Tá? Então, quanto mais gente tentando fazer isso, mais interessante é o processo de aprendizado que ocorre lá. Tá? Então, esses autores aqui, bom, vamos pôr duas passagens clássicas de Adam Smith. Quando ele nunca fala de mão invisível, mas ele fala que cada indivíduo trabalha, torna a renda anual, ele maximiza a renda da sociedade. Mas ele não está pensando nisso, não está nem aí para o bem interesse público. Tá? Ele só pensa no autointeresse. Mas ele é guiado como uma mão invisível, lá o espectro dele. Né? A mão invisível promovia um fim que não era parte de suas intenções, é um resultado não intencional. Mas ao buscar o próprio interesse, ele promove o interesse da sociedade melhor do que quando ele quer diretamente fazer aquilo, quando baixa nele aquele espírito do unicórnio que eu postei agora há pouco. Tá? E quando você baixa o espírito do unicórnio, eu sou bonzinho, não sou um neoliberal malvadão, é o homem de sistema, é o controlador da sociedade. É frequentemente tão enamorado com a beleza do seu plano ideal de governo, que ele não pode sofrer o menor desvio dele. Né? Ele imagina que pode arranjar os diferentes membros de uma sociedade como um tabuleiro, né? Como um xadrista mexe nos tabuleiros do xadrez. A peça, o cavalo, de repente não quer andar em L, o cavalo dá um pinote para o outro lado. Sei lá. Então, daí o que acontece? O teu plano vai para o saco. Então, o que acontece? Aqui o Adam Smith já está falando da natureza eminentemente totalitária do socialismo. Né? Ou você faz um derramamento de sangue, você força o cavalo a andar em L, né? Ou você desiste do plano. Tá? Porque é mais complexo. Olha que bonito, eu até me arrepio quando leio isso. Né? No grande tabuleiro da sociedade humana, cada peça tem um princípio de movimento próprio, inteiramente diferente daquele que a legislação possa escolher impor sobre ela. Ou seja, uma arrogância fatal, uma crença que a sociedade... Eu entendi as regras de como funciona a sociedade, então eu consigo desenhar um plano de como funciona. Então, o Smith está contrastando aqui esses dois jeitos de pensar, a visão do engenheiro e a visão do jardineiro, né, de como funciona a sociedade. Só mais um exemplo, a fábula das abelhas. Aqui a teoria econômica é mais primitiva, né, mas é muito famoso isso daqui, antecede o Adam Smith. Tá? Então, não dá tempo de ler o poema inteiro, né, alguns trechos do poema. Né? Eu tenho uma colmeia que era imperfeita, havia alienação no sentido hegeliano e marxista. Né? Milhões empenhavam-se em satisfazer mutuamente sua cupidez e vaidade, enquanto outras milhões labutavam para ver destruídas suas obras. Então existia contradição interna do capitalismo, existia bateção de cabeça, as pessoas são irracionais. Né? Tá? Mas era invejada por todas as outras colmeias. O vício imperava em cada parte e o todo fosse um paraíso. Essa era a estatística que regia o todo, do qual cada parte reclamava. Mas como na harmonia musical conciliava a dissonância no geral. Né? Daí baixou o espírito do politicamente correto. Todo mundo fala, as pessoas são porcos capitalistas malvadão, abaixo os desonestos. Né? Olha que lindo, apesar de cônscios dos próprios defeitos, dos demais, barbaramente, não toleravam nenhum. Parece que ele está falando sobre o Facebook. Né? Bom, vamos. Daí Júpiter, né, uma divindade aqui, ficou cheio de indignação, ficou irritado e resolveu acabar com a malvadez na sociedade. Né? Bom, daí aqui vem a parte economicamente errada do poema. Né? Como é que fala? Os advogados perderam o emprego, os padres pararam de falar de política, começaram a se ocupar com coisas divinas, você começa a cutucar todo mundo na sociedade. Né? E tem consequências não intencionais. A colmeia apodreceu.
todo mundo fechou, pagou a conta do bar e nunca lá mais apareceu, então gerou desemprego, etc. Tem falácias mercantilistas aqui, tá? Mas a ideia central que o Hayek enfatiza é a ideia de consequências não intencionais. Isso escandalizou, como que vícios privados poderiam se tornar benefícios públicos. Vai contra aquela ideia de que se existe uma coisa maligna na sociedade é porque tem pessoas malignas planejando aquilo, tem sabotadores. Tá? Então, são autores que pensam no conceito de ordem espontânea. Os austríacos falam de a moeda. Na moeda surge um processo evolucionário. Tá? Eu tenho o sal. Não tem nenhum governante que falou o que é moeda? Reserva de valor, meio de troca, que mais? Unidade de conta. Então vamos lá e cria como um legislador benevolente aquele treco. Não, eu uso sal porque sal é lucrativo, eu não quero sal. Bom, colchão, eu quero um colchão. Você vende travesseiro, mas não quero travesseiro, então fora daqui. Não tem dupla coincidência de desejos. Então, mas eu aceito sal, porque eu sei que ele que vende, o que eu falei mesmo, é travesseiro? Bom, ele troca travesseiro comigo. Tá? Então eu permito uma triangulação de trocas. Eu enriqueço, multiplico exponencialmente a riqueza da sociedade. 15 minutos, 20, tá, obrigado. Então, o que acontece? Então, o sal se torna mais líquido. Isso aqui, que a ciência moderna chama isso de externalidade de rede. O Word não é o melhor aplicativo, nem o PowerPoint, mas pelo fato de todo mundo usa, ele ganha valor porque outras pessoas usam. Então, o sal vira moeda. O ouro depois vira moeda. Tá? Fruto da ação humana, mas não da intenção humana. Tá? Então, bom, isso aqui não vai dar tempo de falar por malvadeza do dataísmo, então vamos. Tá, então, o primeiro autor a falar de temas smithianos é o Menger. O Hayek segue essa tradição. Tá? Então, é um autor que vai falar de a ideia de ordens. Eu reconheço ordens que eu não preciso saber os detalhes, dada aquela complexidade. Ele fala, eu tenho um tapete no meu escritório que tem um padrão de flores. Você reconhece, sem saber nada sobre que tipo de flor que é, se é camélia, se é o diabo. Tá? Então, você reconhece uma estrutura que é importante, que eu tenho elementos e relações entre os elementos. Aquilo mexe o tempo inteiro, mas eu tenho que descrever essa estrutura e como que ela evolui. Tá? Então, ele vai fazer a sua ciência social baseada nessa distinção entre ordens planejadas e ordens espontâneas, reparando naquele elemento que eu discuti há pouco. Nem toda ordem espontânea é extremamente complexa, tá? Mas, se eu quero ter um grau de complexidade elevado e crescente, é necessário me fiar em processos descentralizados. Tá? Isso em qualquer área, em computação, quem é programador, é a mesma coisa. Você pode programar a partir do zero, se ficar uma semana de férias, você volta e não entende mais o que você programou. Né? Então você tem que perder controle, vamos usar o termo marxista, eu tenho que me alienar, eu tenho que empacotar aqueles negócios numa caixinha preta que input e output, eu não sei mais o que tem lá dentro. Tá? Então eu tenho que usar cada vez mais a perda do controle central. Olhei para a luz, pupila, muita luz, vamos fechando. Se eu tiver que controlar isso conscientemente, eu perco o foco daqui. Né? Célula 1.999.000. Muito sal, vamos lá, osmose. Depois de 3 segundos eu caio duro. Né? Então, conforme aumenta a complexidade das coisas, eu tenho que abdicar do controle. Eu tenho que aumentar o grau de alienação, no termo marxista da coisa. É um preço inevitável se eu quero ter o mínimo de prosperidade. Você não quer viver numa tribo com expectativa de vida de 30 anos. Né? Bom, o que eu estava falando? Tá, então, ordem espontânea dos mercados. O Hayek vai falar sobre como que o sistema de preços opera, então, como um sistema que gera coordenação. Ele vai ser um autor que, em 1951, publica sobre como funciona a mente, como que emerge a mente a partir de redes neurais. Então, ele é um dos pioneiros da teoria conexionista da mente. Ele escreveu isso aqui na década de 10, 40 anos antes de publicar. Então, é um dos primeiros autores a enxergar uma rede neural como se fosse um mercado, ou seja, como um sistema de nódulos que tem uma estrutura, eles se comunicam entre si. E padrões que levam em conta tanto a história, lembra do Menger, parece muito Menger, tem tanto a história quanto uma lógica de funcionamento de um princípio básico. E vai explicar evolutivamente a emergência de coisas cada vez mais complexas. Na teoria das instituições, ao contrário da teoria econômica tradicional, que os indivíduos maximizam funções conhecidas, os agentes austríacos, eles seguem regras, vermelho paro, azul ando. Tá? Então, ele não entende qual é a lógica, quais são os custos e benefícios
de parar. Será que tem escola? Qual é a probabilidade de uma criança atravessar a rua às 3 da manhã? Aqui no Brasil a gente pensa assim e passa reto, né, na escola. Não falam. O inglês, dizem a lenda, que não, né, ele para lá às 3 da manhã e fica... Tá? Fritz Machlup fala da utilidade marginal, de não se preocupar com a utilidade marginal. A gente faz coisas no piloto automático. Tá? Você dirige, você fica totalmente bêbado, dirige, no dia seguinte você fala, como que eu consegui chegar em casa? Porque você ligou no piloto automático. Você estava aprendendo a dirigir, girar a direção e trocar a marcha, dava nó na cabeça, porque eram duas coisas que estavam conscientemente pensadas. O pianista, você vai primeiro pensar no balé dos dedos, depois que isso está pronto, você vai pensar num aspecto mais estético. Né? Aquilo tem que estar automático. Tá? Então, Whitehead fala, né? Quanto mais complexo um assunto, menos a gente pensa a respeito daquilo, conscientemente. Mais coisas são ligadas no piloto automático. É necessário para aumentar a complexidade desse negócio. Né? Bom, então, o Hayek fala que em 1950, mais ou menos, esse tipo de coisa. Um exemplo de ordem espontânea. As pessoas andando numa trilha, no meio do mato. Essa foto aqui é a Universidade de Michigan. Imagina que a neve forma os caminhos. Eu posso ter o arquiteto que faz os caminhos. Mas quem diz que as pessoas querem ir da faculdade de economia para a faculdade de direito? Então tem que fazer um caminho que o arquiteto não imaginou. Então, pelo fato de eu estragar a grama, porque tem muito aluno indo do prédio A para o prédio C, forma-se um caminho. Então eles acabaram asfaltando o caminho que se formou espontaneamente. Por quê? Ele leva em conta informações que o planejador central, no caso o arquiteto ali, ele não teria condições de levar em conta. Qual seria o fluxo de 30 prédios e institutos que tem na universidade? Qual é o fluxo de aluno? Como que ele vai saber se aluno de biologia faz cálculo ou não? Ele teria que levar em conta essa informação para desenhar as trilhas no campus. Tá? Então, e o Hayek está falando como que ocorre esse tipo de coisa. Né? Um passa, ele está falando de um exemplo na mata, né? Ele desbasta a mata. Mas tem a teoria, o cara vai levar em conta o custo e o benefício de continuar numa mata já desbastada ou continuar na direção que eu devo ir, nordeste. Então, tem um processo de novo, que nem na moeda. Quanto mais pessoas usam o sal, mais o sal vira moeda. Quanto mais pessoas pegam um caminho, mais aquele caminho vira um caminho. Tá? Então, é um processo evolutivo de formação de uma ordem social que não é fruto da intenção humana. Tá? Então vamos falar um pouquinho, nos 25 minutos que faltam, sobre auto-organização nas ciências modernas, recuperando os temas hayekianos. Né? Tá? Então quando você tem a sensação, quando você vê lá em andorinhas, né, aqueles negócios, né, que parece um mega-organismo, um super-organismo, né? Ou quando você vê um simples cristal, né, ou aquilo lá, isso aqui é um molde, né, como é que fala? É um negócio de cupim. É um negócio de cupim, se for olhar, ele tem um sistema de ar-condicionado ali dentro, que os engenheiros humanos se inspiraram nesse sistema de ar-condicionado para fazer uma ventilação natural nos prédios. Tá? Mas não tem um planejador central cupim. O cupim rainha, né, ela só bota ovo. Né? Ela não faz nada a não ser botar ovo. Né? E copular uma vez na vida, né? E botar ovo o resto da vida. Tá? Então, mas surge um sistema de ar-condicionado sofisticado. Tá? Como que ele surge? Tá? Então, é isso que a gente tem que explicar, a ideia de auto-organização. Tem várias teorias, os 4 Cs, né? Complexidade, sistema, caos, cibernética, né? Que explora a ideia de emergência de ordem. Um padrão que não interessa uma formiga o que ela faz, mas as relações, como que as formigas se comunicam. Porque elas têm interação local. Uma formiga só fala com as formigas vizinhas. Ela tem um conhecimento, as teorias das formigas são muito pobres. Né? Tá? Então tem que descrever quais são os processos que fazem que esse treco atue como se fosse um supra-organismo. Tá? Então eu vou falar aqui, já estou chegando mais perto do final, formigas walrasianas. Walras é o economista que criou a teoria do equilíbrio geral. Como que isso aqui é um modelo de como funciona a economia? Deborah Gordon é fascinante, eu comecei a ler todos os papers e livros dela sobre formiga, porque mandei um e-mail para ela, olha, você é economista e não sabia. Ela estuda formiga, ela fala, eu tenho recurso escasso, tempo do trabalho das formigas. Lembra, Og Leme, quem é liberal do Rio de Janeiro, tinha aquele livrinho na cabeça, um dos primeiros livros liberais, Entre os Cupins e o Homem. Né? O argumento é correto, mas é uma falsa metáfora. Porque não existe uma estrutura hierárquica de um cupinzeiro, de um formigueiro. Desenho, Ant-Z, né? Está cheio de desenho animado, filme que tem a ideia de um totalitarismo de animais gregários. Não, aqui não é um exemplo de ordem espontânea. Né? As rainhas só procriam. No entanto, o que acontece? Imagina que um moleque chuta o formigueiro.
Então, das várias atividades, eu tenho que fazer patrulha, busca de comida, manutenção do formigueiro e limpeza. Eu tenho que funcionar uma mão invisível. As formigas têm que parar de cuidar de bebê e virar peão de obra. Como que elas param de fazer uma atividade e mudam para outra? Não existe aquela coisa de hierarquia, a formiga forte é militar, a formiga fraca cuida do bebê. Não tem tem pelo menos tipos de formiga que não existe esse tipo de coisa. As formigas mudam de atividade conforme aumenta a demanda pelo seu serviço, né? No entanto, eu tenho interação local. Cada formiga só conversa com as formigas, faltam 10 minutos. Cada formiga conversa com os vizinhos, né? Como é que ela conversa com os vizinhos? Elas soltam perfume e elas se tocam via antenas, né? Então ela tem uma teoria muito imperfeita do seu ambiente, só fala com os vizinhos, ela é burra, sabe pouco, e não vê nada, né? E segue regras, ela não maximiza nada. Tá? O problema é que eu aloco recurso. O moleque chuta o formigueiro, elas param de ir atrás de comida e refazem o formigueiro. Sem planejador central. Como que ocorre isso? Tá? Então como que eu tenho a realocação sem sistema de preços? Tá? Só um exemplo rápido. Eu sou uma formiga transportadora de um recurso produtivo, grão de areia. Vou lá, transformo para um pedreiro. Daí eu fico esperando. 10 segundos, ninguém pegou minha demanda, ninguém demandou minha oferta. Ele larga aquilo, eu vou cuidar da minha vida. Tá? Então, se eu tenho outras pessoas que fazem a mesma atividade, que soltam perfume por ali, eu vou na onda. Quando eu volto, eu carrego aquele negócio, por 2 motivos é necessário eu parar de fazer esse serviço. Ou porque acabou a obra, ou porque tem muita gente fazendo isso. Já tem muito voluntário que saiu do cemitério e da cozinha da formigueira e foi virar peão de obra. Tá? Então eu tenho que parar de fazer aquilo. Então, em vez de ter um preço aumentando da areia e o preço abaixando da areia, o preço é o tempo de espera. Como é num mercado com o preço controlado. A demanda maior é do cara que está disposto a ficar mais minutos na fila. Então, um sistema com preço controlado funciona mais ou menos como uma formiga para decidir se ela deve ou não continuar a trabalhar como fornecedora de areia. Tá? Auto-organização. Tá? Não vai dar tempo de mostrar, mas o problema do... não é aqui. O problema do caixeiro viajante. Vocês conhecem? É complexíssimo a matemática para ser... eu tenho 30 cidades, tenho que visitar... Qual é a ordem das cidades que eu tenho que visitar para minimizar a distância percorrida? Tá? É um problema matemático complexo. Vamos imitar as formigas. Vamos dizer que a formiga emite perfume. Então, eu vou fazer aqui, vocês vão ter que enxergar por essa tela aqui. Aqui é um formigueiro. As formigas vão ser pontinhos vermelhos, né? Isso aqui é fontes de comida. Então elas vão andar aleatoriamente. Se eu achei comida, eu trago de volta para casa. Mas daí eu solto perfume. Tá? Eu solto perfume. Se eu solto perfume, as outras formigas gostam de perfume. É Adam Smith, é Mandeville. Eu sigo por razões sensoriais, assim, acho bonito o perfume, eu vou atrás. Então, influencia a probabilidade de outras formigas fazerem a mesma coisa. Só que esse perfume evapora. Então, se eu tenho um caminho maluco, ele desaparece mais cedo do que um caminho reto. Então, eu tenho, de forma muito simples, seguindo uma regra muito simples, um mecanismo de minimização de distâncias. Então, é como se tivesse um engenheiro planejando, eu vou minimizar o deslocamento, eu vou minimizar os custos de transporte das formigas. Essa seria a visão do engenheiro. O engenheiro está minimizando o custo de transporte. Mas eu estou falando, para resolver esse problema com 30 cidades e fontes de matéria-prima, você tem que ficar, isso aqui é um algoritmo genético, tem que ficar 3 noites calculando isso aqui para achar a resposta. Um ser humano esperto que mexe em computador. Então vamos apelar para as formigas. Tá? Então vamos fazê-las brincarem rapidamente. Aqui, gol. As formigas são pontinhos vermelhos, não sei se vocês estão vendo, ou dá para filmar. Em todo caso, quando aparece aquela coisa branca, é o perfume. E o perfume está evaporando. Então, todo mundo está indo onde está o perfume e está comendo toda aquela pilha que está embaixo, lá mais ou menos a sudeste, lá, né? A sudoeste. Então, quando acabar aquela pilha, as formigas elas se espalham novamente e vão procurar em outro canto. Então, algumas formigas aqui acabaram de trazer, mas como não tinham muitos, agora não tem mais, elas se espalham aleatoriamente. Achei a comida, uma atrás, daí todo mundo é atraído pelo perfume e todo mundo anda naquela direção. Então, no menor intervalo de tempo possível, dado o conhecimento falível das formigas e local das formigas, a interação local das formigas, eu transporto de forma eficiente, que está imitando racionalidade. Posso passar mais alguns minutos?
Deixa, vai. Deixa, vai. Só um pouquinho. Tá tudo bem, mas a gente conversa, a gente faz pergunta lá. Sabe? Um trade-off básico, né? A gente faz... Não, mas estou acabando. Então, é só a ideia de auto-organização. Então, existe uma abordagem em economia do Instituto de Santa Fé que faz a mesma coisa, né? Que vai recuperar temas hayekianos. Né? Eu recupero, por exemplo, Thomas Schelling. Thomas Schelling tem um modelo básico de segregação. Imagina que ninguém é racista numa sociedade, mas eu tenho uma leve preferência por pessoas que falam a mesma língua que eu. Então vamos supor assim, ó, se eu tiver uma regra simples, se eu tiver mais vizinhos hispânicos, numa cidade americana, na Flórida, por exemplo, eu fico parado. Mas se eu tiver menos vizinhos hispânicos do que falam inglês, eu ando. Tá? Então ninguém planejou, vou fazer um gueto latino em tal bairro. Tá? Então, mas se eu rodar isso aqui, que é um tabuleiro de xadrez, aqui eu tenho também ali, mas a Thaís não deixa. Né? Vocês teriam momentos deliciosos de prazer vendo isso, mas culpem a Thaís. Tá, então isso aqui são pessoas que falam inglês e espanhol, eu vou só mexendo como se fossem peças num tabuleiro de xadrez, vou deixando passar e vão se formando coágulos, guetos, na verdade, né? E vai se formar um bairro latino. Tá, naquela cidade. Tá? Então, de novo, fruto da ação humana, mas não da intenção humana, que leva em conta um bando de informação. Então, a gente pode brincar de mexer no grau de semelhantes que eu quero. Eu posso ser racista, não quero nenhum vizinho diferente. Eu coloco lá e vejo se isso aqui fica pipocando ou forma guetos. Então, eu posso perguntar, se eu tornar as pessoas mais ou menos tolerantes, o resultado é não... Se eu deixar o cara muito intolerante, eu não vou formar gueto. De repente, eu vou ficar pessoas mudando o tempo inteiro. Tá? Então não é tão simples assim, como é que se diz, planejar os resultados previstos quando o negócio é complexo. Tá? Então, só a conclusão. Então. A conclusão é o seguinte, sistemas sociais são extremamente complexos, a formiga é só um modelo daquilo. Tá? No mercado tem mão invisível, só que a mão invisível ela é abstrata. Você não vê, eu posso jogar cimento num formigueiro e enxergar quão complexo ele é. Mas no mercado, isso aqui está no site do Mises, lá, o prédio lá que o Tucker, que é um caipira americano, lá, subiu em São Paulo, olhou tudo isso daqui da cidade e falou, o sushi que eu comi veio do cara desse prédio, ele entregou o peixe para esse cara que transportou, que foi... Qual é o nome desse bairro? Tá, então ele teve um insight, uma epifania hayekiana, olhando aqui no alto do The Sky, esse restaurante. Tá, então eu tenho auto-organização, mas só um economista, um cientista social sofisticado enxerga isso aqui e não enxerga o caos, não enxerga a mão invisível conspirando. Ou seja, é perfeita essa ordem? Não, está cheio de bateção de cabeça. Mas a questão é, quão menos bateção de cabeça eu consigo obter seguindo regras como preços e regras como, sei lá, planejamento central. Tá? Então, só como exemplo para acabar, pega um biólogo evolucionário. Então ele fala assim, o olho é complexo, os religiosos falam que o olho não pode ser evoluído porque é muito complexo. Daí ele argumenta, não, pelo contrário, eu tenho que explicar a complexidade pelo simples, senão seria uma petição de princípio. Eu tenho que partir de regras simples para gerar a complexidade, eu não poderia explicar a complexidade por uma coisa mais complexa ainda. Tá? Então ele usa esse argumento contra os religiosos que falam mal da teoria da evolução. Mas daí ele fala, mas daí emergiu a mente consciente. Então acabou essa história de processos evolucionários. Agora eu uso o planejamento central. Ou seja, ele não consegue enxergar a complexidade desse sistema complexo. Um biólogo treinado a enxergar complexidade e propósito aparente na biologia. Ele é incapaz de enxergar isso nas ciências sociais. Ou seja, eu gosto de fazer ironia, ou seja, ele acredita no espaguete voador, no monstro do espaguete voador, no que se refere à economia. Tá? Para quem não sabe, isso aqui é uma criatura divina, a vossa miogidade, né, que criou o universo, segundo a religião dos pastafarianos. Né? Então, os biólogos usam isso para tirar barato do sujeito que não acredita na teoria da evolução. Mas ele acredita na vossa miogidade no que se refere ao funcionamento dos mercados. Ou seja, ele ridiculariza a ideia de ordem espontânea. Né? Tá? Então, implicações. Esse é o último slide. Tá? Então, tem ordens espontâneas, são abstratas, e os planos governamentais, eles são concretos. Tá? Então, existe um viés estatista na filosofia da ciência positivista. Tá? Toda monografia é chapa branca, né? Todo dado que você encontra na internet é um relatório governamental, e é difícil enxergar auto-organização na sociedade. Então, nós temos uma desvantagem. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, uma análise social.
uma análise política com foco econômico, tem que ser focada a qualidade dos austríacos, que ele olha porque o inferno é cheio de boas intenções. Tá? Então tem que separar intenções de resultados, meios e fins. Não é malvados contra bonzinhos, não é coxinhas contra mortadelas. É uma questão de gentes bem intencionadas fazendo besteira. Tá? Porque elas são, se tem algum pecado que você pode atribuir a elas, é a arrogância. Tá? Não é boa, não é ser bonzinho ou ser malvado. Tá? Então, essa abordagem em economia vai para a área de modelos computacionais. A matemática é muito simples, tem que violentar muito a realidade. Né? Do outro lado, a história é muito complexo. Seria aquelas formigas caoticamente que eu não consigo dizer nada a respeito daquilo. Se eu faço uma simulação como o computador, tem teoria por trás e tem história. Teoria e história, o programa do Menger. Os dois de mão dados funcionando para explicar como é que funciona a sociedade. Como uma interpretação de alguém que eu posso, primeiro, tentar entender como é que funciona essa porcaria, antes de olhar com a minha teoria simples e falar, não, vamos jogar fora a realidade e tentar fazer uma realidade melhor, baseada na minha teoria paupérrima a respeito daquilo. Tá certo? Então, essa abordagem de complexidade está muito relacionada, está calcada na ideia de que o conhecimento é falível e o problema alocativo da economia é complexo. Então, é necessário sistemas descentralizados para a gente aproveitar o máximo possível do conhecimento das pessoas. Tá? Então, essa é a mensagem da...